Opa, e aí, tudo certo? Eu sou o Daniel e sejam bem-vindos à aula sobre direito previdenciário. E hoje vamos falar acerca do contexto histórico da Seguridade Social. Mas antes, é importante você saber que a Seguridade Social não surgiu do nada. Ela foi resultado de diversas lutas e protestos em prol dos nossos direitos. Bem, entendido isso, vamos começar falando sobre os marcos da Seguridade Social no mundo. Um dos primeiros contatos com a Seguridade foi em 1601, na Inglaterra, onde foi criada a Lei dos Pobres, criando um programa assistencial para o combate à miséria, onde o Estado passou pela primeira vez a assumir uma responsabilidade com seu povo. E outros dois importantes marcos históricos no mundo foram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, em que ambas declaravam a Seguridade Social como sendo um direito universal, ou seja, um direito para todos, um direito de todos. Bem, a gente acabou de falar sobre os principais marcos no mundo, e agora iremos falar sobre os marcos aqui do Brasil. O primeiro contato com a Seguridade aqui no Brasil foi em 1543, onde Brás Cubas criou a Santa Casa de Misericórdia, sendo o primeiro hospital e instituição assistencial em nosso país. E ela também era totalmente gratuita. E em 1824 tivemos a primeira Constituição, aqui no Brasil, onde foram implantados os socorros públicos, que eram basicamente a iniciativa privada por meio daquela Santa Casa de Misericórdia. Ou seja, para receber um atendimento você teria que contribuir. E em 1808 houve a criação dos Montépios, que eram instituições em que, mediante o pagamento de cotas, cada membro adquiria o direito de deixar uma pensão por morte a alguém de sua escolha, sendo parente, qualquer um que ele escolhesse. Logo após, em 1835, surge a Mão Geral, que era o Montépio Geral da Economia dos Servidores do Estado, que realizava a cobertura de algumas situações, como morte e invalidez. E aí, na Mão Geral, tivemos a nossa primeira entidade de previdência privada no Brasil. Bem, falado isso, agora vamos para um dos assuntos mais importantes e bastante cobrado em provas, o Marco da Previdência no Brasil, a Lei Eloy Chaves, que obrigou cada companhia ferroviária do país a criar uma caixa de aposentadorias e pensões, famosas CAPs, onde as empresas eram incumbidas de administrar e recolher as contribuições do patrão e do funcionário. Mas tinha um porém: cada CAP atendia um número limitado de indivíduos, e também cada CAP tinha sua própria forma de administrar, já que cada empresa tinha sua própria CAP. E isso gerou uma confusão, porque cada empresa tinha uma forma totalmente diferente da outra. E assim, para tentar resolver isso, em 1930 foi criado o IAP, o Instituto de Aposentadoria e Pensões, onde não eram mais as empresas que administravam, e sim o governo, por meio de categorias. Ou seja, antes tinham várias empresas ferroviárias e cada uma delas tinha sua CAP. Agora, com o IAP, tem uma categoria onde estão todas as empresas ferroviárias. Ou seja, todas as empresas que tinham cada uma sua CAP, da mesma categoria, agora estão unificadas em uma só. Vale ressaltar que o IAP era uma autarquia pública de nível nacional. E assim como aconteceu com as CAPs, aconteceu também com as IAPs, pois os institutos de aposentadorias e pensões ainda estavam sendo difíceis de administrar, pois haviam várias categorias, cada uma tinha sua própria forma de administração. E para tentar resolver isso, em 1960 é publicada a Lei Orgânica da Previdência Social, ou melhor, a LOPS, que foi considerada a primeira reforma da Previdência, e ela promoveu uma padronização normativa e unificação legislativa das contribuições, e também dos critérios de concessão de benefícios daqueles diversos IAPs que tinham. E logo após, em 1966, com a Lei nº 72, ocorre a unificação administrativa daqueles vários IAPs que existiam, dando origem ao INPS, ou melhor, o Instituto Nacional de Previdência Social. E em 1977 surge o SINPAS, que era o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, que era composto por 6 órgãos, que a gente vai listar abaixo. INAMPS tinha a função de prestar assistência médica, FUNABEM, responsável pela assistência ao menor, LBA, responsável pela assistência social, DataPrev, responsável pelo processamento de dados, e faltam 2, e esses 2 são muito importantes, que são o IAPAS e o INPS. O IAPAS tinha a função de administração previdenciária e fiscalizar e cobrar contribuições previdenciárias, enquanto o INPS era responsável pelos serviços previdenciários. E em 1990 foi publicada a Lei 8.029, que determinou a junção do IAPAS e o INPS, dando origem ao Instituto Nacional do Seguro Social, o famoso INSS. Bem, falado isso, agora a gente vai fazer um aspecto geral das constituições do Brasil, onde a gente vai listar os anos das constituições e ao lado sua principal característica.
Em 1824, tivemos os socorros públicos. Em 1891, temos a primeira vez que aparece a palavra aposentadoria na Constituição. Em 1934, tivemos a aparição do Estado, formando a tríplice de custeio, que era empregado, empregador e governo. E também temos ela falando acerca da proteção ao trabalhador. A Constituição de 1937 fez previsão sobre os seguros, ou seja, pessoas que contribuíam, e também fez previsão sobre assistências. A Constituição de 1946 é sobre a Previdência Social, e a Constituição de 1967 é acerca do seguro-desemprego. E no ano de 1988 temos nossa Constituição atual, tratando acerca da Seguridade Social, sendo ela o conjunto integrado de ações entre o poder público, o Estado, e a sociedade, fornecendo serviços de previdência, assistência e saúde, com o objetivo de amparar o cidadão contra riscos sociais, como por exemplo a velhice ou a morte. E por fim, vamos explicar mais a fundo sobre esses serviços oferecidos pela Seguridade. A Previdência Social é um programa de seguro público que oferece proteção contra vários riscos econômicos, possuindo caráter contributivo, ou seja, tem que contribuir, filiação obrigatória e repartição simples, ou melhor, todas as contribuições destinam-se a um único fundo e são fornecidas para quem necessita do benefício. A assistência social tem o objetivo de garantir a proteção e o apoio social aos cidadãos. Ela é hipossuficiente, ou seja, não se mantém sozinha e é gratuita. E por último, temos a saúde, que é universal, ou seja, para todos, 100% gratuita, sendo ela preventiva, integral e prioritária. Agora, para fixar melhor, guarde essa frase. A saúde é um direito de todos e dever do Estado. Ela resume bem o que foi falado acerca da saúde. Para você ter uma ideia, ela caiu até uma questão da CESP. Por hoje é isso, espero de coração que você tenha gostado e tenha aprendido. Muito obrigado pela atenção, qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Se gostou, deixa o like, inscreva-se, compartilha, que vai me ajudar muito. Um abraço, até mais e tchau.